Antes de nós começarmos, né, vamos pedir para que o Senhor abra nossa mente, nos ajude, nos dê graça, né, para que nós possamos ser receptivos pela palavra, né, entendemos a palavra do Senhor assim como ela é. Meu santo e eterno Deus, eu quero te agradecer nesse momento, Senhor amado, por esta oportunidade, por mais esse dia que nos concede. Peço, meu Pai eterno, para que abra, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos entender a Tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje é um dia especial, Senhor amado, sabe? E nós, Senhor, aqui estamos para comemorarmos, Senhor amado, a vitória, Senhor amado, na cruz do Calvário, que Tu, Senhor amado, concedeste ao Teu Filho. Senhor amado, por isso aqui nós estamos, para honrá-lo, para, Senhor amado, dar-lhe glória pelo Cordeiro que um dia foi imolado, mas que, Senhor amado, Ele vive eternamente. Amém. Meus amados e queridos irmãos, hoje é o dia da Páscoa, hoje nós comemoramos a Páscoa, né? E é interessante, eu estava vendo esses dias que no dia em que nós estivemos a nossa ceia aqui, né? Foi dia 13, né, pastor? No dia 13, lá também em Israel, eles também estavam comemorando a Páscoa do Senhor. A Páscoa na maneira em que eles entendem. Mas eles estavam também comemorando a Páscoa. Enquanto nós aqui estávamos já, né, celebrando a vitória do nosso Senhor Jesus através da cruz do Calvário, eles ainda estavam comemorando a Páscoa naqueles mesmos ritos, naquele mesmo modo em que foi passado para eles lá em Êxodo no capítulo 12. Olha que coisa! E nós aqui já estávamos celebrando a ceia, a vitória. Mas hoje eu também quero falar mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre a Páscoa, né? Porque, irmãos, ainda há muitas coisas ainda que muitas vezes nós, por não entendermos, né, sobre esse assunto, sobre a Páscoa, né, nós às vezes confundimos as coisas. Há muitas igrejas que confundem esse fato, né, esse ato tão maravilhoso, né? E quando o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 em diante, eu peço para que os irmãos ponham aí no telão para que vocês acompanhem, quando ele fala sobre esse assunto, e isso é muito importante, né? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele como um bom judeu, ele como um judeu que conhecia a lei, conhecia, enfim, a palavra de Deus, tinha um amplo conhecimento das coisas de Deus, né? E ele fala desse dia tão maravilhoso, e ele começa a falar o seguinte, olha só como está aqui, 5:7, 1 Coríntios 5:7, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente o são. Pois Cristo, olha, atenção nesse versículo agora, nessa palavra, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Mais uma vez, foi o quê, irmãos? Irmãos, então olhem bem. E nessa maneira dele falar, dele explicar, o que ele está querendo dizer? Olha, nós já estamos vivendo uma nova vida. Nós já estamos vivendo um novo período. Já estamos vivendo um novo tempo. Mas sabe o que eu quero de vocês? Primeiro, que vocês se afastem do fermento velho. Olha só, do fermento velho, para que vocês sejam o quê? Os novos. Ousem agora, sejam o melhor. Sejam o quê? Uma massa nova e sem fermento. Mas por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Quando nós vamos voltar ali, no capítulo 12, nós vamos ver de Êxodo, nós vamos ver tudo o que o Senhor fala, que o Senhor diz para o seu povo acerca da Páscoa. Então a Páscoa para nós, irmãos, enquanto muitos celebram o coelho, nós celebramos oh, glória! Nós celebramos Vocês entenderam? Olha a diferença. Lembra que uma certa vez eu expliquei um pouquinho como surgiu isso?
Não vou tomar mais tempo para falar sobre isso, que a maioria da igreja estava aqui naquela época. Como surgiu. Mas só que com o passar do tempo, irmãos, as coisas começaram a mudar tanto, em que esse trabalho, esse sacrifício de Jesus, ele começou a ficar uma coisa tão banal, em que daí começaram a arrumar tantas coisas, para substituir o sacrifício de Cristo. Tenho nada contra chocolate, pelo amor de Deus, eu gosto de chocolate, quem que não gosta? Mas o que eu quero dizer, amados, é que nada disso pode tomar o lugar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto. Nada disso pode substituir o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que se eu e você está aqui hoje, foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Vocês estão entendendo, irmãos? Se estamos aqui hoje é por isso, não é por causa de chocolate, não é por causa do coelho, não é por causa, nada disso, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e esse sacrifício, ele tem alcançado milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas, tem alcançado a minha vida, tua vida, tem te dado vitória, tem te trazido paz, esse sacrifício. Mas vamos voltar um pouquinho lá ainda em Êxodo, né? Para nós entendermos um pouquinho, quando o apóstolo Paulo fala sem o fermento, né? Olha lá, vamos voltar aqui em Êxodo no capítulo 12, vamos ler aqui alguns versículos das coisas que precisava ser feita para que esse sacrifício fosse feito, né? Essa instituição da Páscoa, ela fosse feita de uma forma em que Deus se agradava, porque, irmãos, tudo isso estava nos levando a algo perfeito, bem mais à frente, a algo em que iria tocar a nossa vida profundamente, assim como também tocou na vida dos israelitas naquela época. Por isso que Deus instituiu a Páscoa. Foi por isso. Haveria uma mudança na vida deles a partir daquela época. Haveria algo em que eles teriam que fazer. E olha só. Olha a nossa leitura aqui, no capítulo 12, versículo 11, olha só como é que versículo 11, vocês comerão da seguinte forma, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, como apressadamente é a Páscoa do Senhor. Olha, porque tinha um porquê. Olha o versículo 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei a todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Então havia um motivo para que isso acontecesse. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de quebrar o jugo. O povo estava lá cativo já há 430 anos. E o Senhor fala, olha, agora chegou o momento de eu libertá-los. Páscoa é libertação. Continua. Olha o próximo versículo. O sangue será um sinal para indicar que as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Olha o versículo 14. Olha só. Esse dia será um memorial que vocês, ou seja, nós, os israelitas e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como estatuto perpétuo. Aleluia! Estatuto perpétuo, estatuto eterno. E ele continua ainda, irmãos. Durante 7 dias como pão sem fermento, e no primeiro dia tirem da casa todo o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Porque o fermento, irmãos, aqui ele está falando de uma vida sem santificação. O fermento fala de algo que começa a dar para o ser humano, o quê? É o símbolo do pecado também. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Mas olha, vocês se afastem do fermento velho.
E quando começamos a olhar, irmãos, pelos tempos que já foi passando, as mudanças que foi havendo, que começou a existir, a respeito da Páscoa, a respeito das coisas santas, a igreja começa já a mudar algumas coisas. E nós temos que tomar cuidado para que essas coisas não venham tomar conta da nossa vida e que venha substituir o verdadeiro valor e o significado do sacrifício de Cristo na cruz. A igreja foi mudando, foi tirando muitas coisas. Nós temos que tomar cuidado. O fermento velho fala da nossa velha natureza, daquilo que nós éramos. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. O fermento velho não pode tomar conta das nossas vidas. Vamos, olha, era coisa séria. E aqui, simbolicamente, aqui o Senhor está falando para os israelitas, olha, tirem tudo. Eu me lembro que quando eu estava lá em São Paulo, que eu estava estudando hebraico lá, a minha professora, ela era israelita, e quando chegou numa época, um dia um pouquinho antes da Páscoa, ela levou todos os elementos, né, que se comiam lá antigamente, né, e é interessante, realmente, irmão, o pão, era como, quem que conhece aquelas bolachas, água e sal, né, aquilo ali. Né? Era sem fermento mesmo, eles fazem em casa. Não tem nada de fermento, é coisa esquisita, né? Mas era aquilo. Os israelitas faziam elas bem redondas, grandona, né? E hoje nós chamamos de pão pita. Mas é aquilo, era sem fermento mesmo. Era interessante, falei, meu Deus, olha, é verdade. Mas olha quanto tempo. Olha quantos anos eles continuam fazendo a mesma coisa. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o fermento velho, o apóstolo Paulo estava lembrando, olha, vocês não fiquem amarrados naquelas coisas antigas. Não fiquem amarrados naquelas coisas que não. Por quê? Porque o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, já foi crucificado, ele já foi imolado, ele já foi sacrificado. Então limpem dessas coisas velhas do passado. Amado e querido irmão, nós temos visto na igreja dos nossos dias quantos crentes que já não conseguem mais, aleluia, acessar a Deus, porque o passado começa a vir na vida dele, e ele fala, mas sabe, Senhor, eu fui daquele jeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso é tão difícil para mim, olha, está difícil de eu deixar isso, irmãos, não é difícil não. O apóstolo Paulo fala, olha, deixai essas coisas velhas para trás. Nós não podemos ter acesso direto a Deus se nós continuarmos a lembrarmos do nosso passado, aleluia. O nosso passado não pode tomar o lugar do nosso futuro. Através de Jesus o nosso passado já foi esquecido. Através do seu sangue. Portanto você agora é nova criatura, é massa nova. Aí que está, é massa nova. Irmãos, o fermento tem trazido problema muito sério nas igrejas. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. O fermento tem trazido coisa séria, mas o que é fermento, meu amado? Oh, meu Deus, se eu fosse ilustrar aqui, fazer uma lista é muita coisa. Irmãos, calúnia, olha, calúnia. Murmuração, aí vai. Há tantas coisas que Deus não se agrada. Dissensões, divisões. Tantas coisas. O fermento velho tem que sair da nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque Cristo, nosso Cordeiro, já foi sacrificado por nós. Então essas coisas do passado, irmãos, acabou. E ainda, continuando, ele diz, ainda nós começamos a ver mais coisas, né? Vamos lá para o versículo 15, olha só, depois eu quero voltar um pouquinho. Durante 7 dias como pão sem fermento, e no primeiro dia ter o fermento da casa, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia, ele será eliminado. Então você veja que aquela coisa era muito séria. Olha o versículo 16.
No primeiro dia convoque uma reunião sagrada e no sétimo a outra. E não faça nenhum trabalho, que era no sétimo dia, exceto nesse dia, exceto da preparação da comida, e todos, para todos, e só poderão fazer. Então, eu estava vendo esses dias, né? Realmente, quando chega na sexta-feira lá em Israel, eles preparam tudo, porque no sábado eles não fazem nada. Acho que o pastor até falou alguma coisa sobre isso, né? E foi, não me lembro que alguém falou alguma coisa que no sábado eles realmente não fazem nada. Exato, isso. Exatamente, não fazem, irmão. Se você for lá em Israel num sábado, lá está tudo fechado. Eles cumprem. Tudo fechado. Loja não abre, nada. E no domingo, é normal. As crianças vão para a escola, o trabalho começa, é tudo no domingo mesmo, não tem esse negócio. Para nós aqui, somos brasileiros, vão achar meio estranho, né? Verdade. Mas eles cumprem, viu, irmãos? Então havia um motivo, havia algo que o Senhor havia dado para eles. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós muitas vezes nos esquecemos das coisas que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós esquecemos da nossa liberdade que nós temos através de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concedeu. Então na lei era complicado, irmãos. Mas o Senhor ainda mais para frente, vamos lá no versículo 22 ainda, para nós, né, pararmos um pouco sobre esse assunto, que eu quero falar mais algumas coisas aqui. Olha só no versículo 22, olha só. Peguem um fecho de isopo e e molhem no sangue que estiver na bacia, passe o sangue na viga superior, nas laterais das portas, e nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Bom, aí que o Senhor fala para ele? Olha, vocês vão escolher um cordeiro. Olha só, vocês vão escolher um cordeiro. Cordeiro de 1 ano, sem mácula, um cordeiro perfeito. Vocês vão ficar olhando esse cordeiro por 7 dias. Oh, meu Deus. Olha que coisa, mano. Quando nós criamos alguma coisa, já é difícil. Quem criou galinha, quem criou, sabe que é difícil você chegar, você criou, aquilo está crescendo, você vai lá e mata. Não é fácil. Agora você imagina um cordeiro dócil. Você tinha que pegar aquele cordeiro, por 7 dias, ficar olhando para ele, pastor. Que bonitinho. Meu Deus. E o cordeiro é muito dócil. Oh, meu Deus. Depois você ainda pegava e depois imolava aquele cordeiro, tirava o sangue, punha numa bacia, pegava um molho de isopo, que é umas plantas, né, as plantas aromáticas que nós temos lá em Israel. E aí vem algo mais interessante. Vocês vão pegar esse isopo, vão chegar na parte de cima da sua porta e vai passar o sangue. Você vai chegar no lado, nos umbrais, vai passar nos umbrais, você vai passar aquele sangue. Mas por quê? Porque o anjo destruidor vai passar. E na porta, que ele passar, que ele orar, que ele olhar e não tiver o sangue, a marca do sangue, ele vai entrar e vai destruir a quem? Os primogênitos. Meu Deus. Era um trabalho árduo. Naquela época, irmão, lá em Gesem, que onde os povos de Israel estavam, os hebreus, irmão, tinha mais de 600 mil pessoas. Era milhares e milhares de família. Era um trabalho, né, pastor? Que aquilo lá não era fácil. Mas por quê, irmão? Era um sacrifício. Irmão, porque Páscoa fala de sacrifício. Páscoa não é só troca de presentes, não, mas é sacrifício também. Páscoa é algo que nós podemos dizer que foi uma vitória. Sim, é uma vitória, através da ressurreição, mas primeiro é um sacrifício. Não era fácil. Senão o anjo destruidor viria e o que ele faria?
iria entrar naquela família e ia destruir. E não era só a pessoa, desde o primogênito dos animais também. A coisa era muito séria. Olha, irmão, do que nós nos livramos através de Jesus. Olha que coisa. Mas era isso, irmão. Então todos os primogênitos seriam mortos se não tivesse a marca do sangue. E é interessante, o que nós vemos numa porta? Nós vemos 3 partes, não é isso? Em cima, a parte de cima, a parte de cada lado. Isso mostrando que nós, simbolicamente, o povo estaria, já estaria guardado pelo Pai, Filho. Oh, glória! Quem pode dar um glória aí bem forte? Aleluia! Vocês viram, gente? Como que Deus é maravilhoso, irmãos? Aleluia! É verdade. Olha como é que Deus pensa em tudo. Parecia algo tão simples, né? Mas não era. Pai, Filho e Espírito Santo. Era uma guarda completa. Irmãos, olha isso, irmãos, é muito maravilhoso. Quando nós começamos a pensar, nós começamos a olhar para Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por tudo que Ele fez por nós, irmãos, por tudo que a igreja, com tudo que a igreja já passou, mas por todas as bênçãos que o Senhor Jesus nos concede, é maravilhoso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para hoje, nós vemos que a Páscoa realmente tem um significado muito importante para nós. A Páscoa é algo maravilhoso. Aquilo que eu falei, não é somente a troca de presentes, não é só isso, é muito mais, ela é muito mais profunda. Ela nos leva a um patamar em que nós temos que entender, que nós precisamos entender algo interessante, que é buscar cada vez mais o Senhor. E entendermos aquilo que o Senhor fez por nós, irmãos. O significado é muito grande, né? Então, irmãos, e aqui nós começamos a ver. Então, existia algumas coisas que nós começamos a ver. E outra coisa que o Senhor falou é um estatuto perpétuo. Por quê? Porque o Senhor já sabia que no futuro alguém iria substituir isso. Por isso que é o estatuto perpétuo. E aí, esses dias eu estava vendo, logo que Jesus, olha só os passos de Jesus até a cruz. É interessante isso. Nós começamos a olhar aqui sobre a Páscoa, sobre todos esses sacrifícios, toda essa ordenação. Aí eu estava vendo, olha que coisa interessante. No ano 30, quando Jesus chega, ele entra em Jerusalém, ele já tinha entrado em Jerusalém várias vezes, mas aquela vez era a última vez que ele chega em Jerusalém. Ele chega ali, ele entra em Jerusalém, e era já a semana da Páscoa, que os judeus iriam fazer, era uma festividade. O pastor falou assim, que realmente é um dia de alegria. É interessante, porque a cidade de Jerusalém, irmãos, estava pinada de gente. O pessoal está todo controlado, pessoal alegre, todo mundo ali esperando, o sacrifício, da Páscoa naquele dia. Jesus chega, ele vem de Betânia, era mais ou menos, creio eu, que era o primeiro dia da semana. Jesus vem, entra, aí ele chega e fala para um dos seus discípulos: olha, vocês vão seguir, vão aí na cidade, pega um jumentinho aí que ninguém montou, eu vou subir, vou entrar na cidade. Vocês imaginam, irmão? E aí Jesus entra realmente, irmãos. Jesus chega, entra na cidade. E o povo, irmãos, que já estava ali, esperando, quando eles veem Jesus montado no jumentinho, o que eles fazem? O que eles fazem? Eles jogam ramos. Até hoje nós temos, Domingo de Ramos. Não é esse que significa. Mas eles põem, irmão, os seus mantos, os ramos no chão. E eles diziam ao Senhor Jesus uma palavra. Olha só que interessante isso. Eles diziam a Jesus o seguinte: Roshi Aná, Roshi Aná. O que quer dizer Roshi Aná? Que hoje nós traduzimos por hosanas, que não tem nada a ver com isso, irmão, pelo amor de Deus.
Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Mas a palavra Hoshianá, irmão, quer dizer o seguinte: olha como é que o povo já estava. Salva-nos, por favor. Salva-nos, por favor. Irmão, eles já estavam pedindo que o Senhor Jesus os salvasse. E depois, com o passar do tempo, não é que eu falei que as coisas vão mudando, né? Com o passar do tempo, nós criamos a Osana, aí hoje nós temos o nome próprio, né? A irmã Osana, meu Deus, a pessoa nem sabe o que é isso. Mas tudo bem. A palavra Hoshianá transformou em Osana. Mas quer dizer isso, salva-nos, por favor. Então o povo já estava esperando algo. O povo já estava cansado. E aí vai passando o tempo, e naquela semana, foi a semana que, eu lembro que eu falei do cordeiro, que precisava ficar lá, né, a pessoa ficava olhando, e aquela semana, por incrível que pareça, foi a semana em que Jesus mais esteve com os discípulos. Era como que se Jesus falasse assim: olha, eu preciso ficar mais perto de vocês. E quando nós vamos ler lá em João, nós vamos ver que a atividade de Jesus, nesses últimos dias, ali foi muito intensa. Jesus participa de mais uma festa, Jesus vai até Jerusalém, vai até ali o centro, ali onde havia os cambistas, derruba tudo, quebra tudo, fala assim: olha, aqui vocês estão, né, fazendo algo na casa do Senhor que Deus não permite. E ali ele vai, naquele mês, naquela semana, ele já é traído. Naquela mesma semana ele faz a última ceia com os discípulos. Olha só, foi uma semana intensa. Era como que se ele falasse assim como o cordeiro ficava observado pela família uma semana, eu aqui também, eu não vou deixar vocês, eu vou ficar com vocês para que vocês me vejam. E chegou um momento, a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser limpo, um cordeiro puro. E chegou um dia em que Jesus, no seu discurso, ele chegou e falou para os fariseus: olha aqui, ó, quero ver se vocês conseguem falar uma palavra contra mim. Quero ver se vocês me convencem de uma palavra em que eu pequei. Olha. Então Jesus, irmãos, a última semana de Jesus, ali foi intensa. A última ceia. Jesus dá a instrução aos seus discípulos. Na última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. Irmãos, olha só. Na última ceia, Jesus vai para o Getsêmani. E dali nós já sabemos o que acontece. Naquela madrugada mesmo, que na verdade, como os horários lá são diferentes, né, já começo da sexta-feira, Jesus é preso. E Jesus vai ao julgamento. Olha aí a preparação do cordeiro. Olha só. Jesus vai ao julgamento. Logo de manhãzinha, Jesus vai até Pilatos. A multidão já estava reunida. A multidão já estava pronta ali, falando. E aí nós já conhecemos a história. E aí veio então o veredicto: crucifica-o. Mas quando nós falamos em crucificação, nós achamos assim: olha Jesus pregado na cruz, tudo agora está terminado. Mas se nós começarmos a entender um pouquinho mais, irmão, do sofrimento de Jesus, foi muita coisa muito séria, que muitas vezes nós nem paramos para pensar: porque olha, na sexta-feira santa nós não podemos comer carne, porque na sexta-feira... Não, mas vai além disso, irmão. O negócio é muito sério. Jesus sai ali na Fortaleza Antônia com o patíbulo pesando mais ou menos quase 50 quilos nas costas. Por que eu estou falando que era essa parte? Porque aquela imagem, irmãos, que nós temos, aquela imagem daquele Jesus, vocês que não sabiam disso, aquela imagem bonitinha, daquele Jesus com aquela roupa colorida, né, pastor? Que lindo! Com aquela tiara, que parece uma coroa de espinho, mas não é. Aquela roupa bonita, aquele Jesus com aquele olhar piedoso. Tira, irmão. O negócio foi muito mais sério. Vocês entenderam, irmão? Ele pega lá na Fortaleza Antônia, ele pega o patíbulo. Por quê? Porque lá no Gólgota, a mais ou menos 1 quilômetro de distância, lá já ficava isso aqui, ó.
as estipes. É aí que vinha o sofrimento. Além de ele já ter sofrido lá no pátio, com as chicotadas, com sua carne rasgada, lá já ficava esses estipes, que eram aqueles postes. E quando a crucificação era algo tão terrível, eu estava vendo esses dias, na época mesmo de Jesus, né? O Pilatos já havia mandado crucificar muitas pessoas, ainda antes de Pilatos, quando... Eu acho que nós já até assistimos esse filme, quando a gente gostava de assistir um filme. Eu me lembro que tinha um gladiador, né? Que ele fez uma guerra contra Roma, né? E ele conseguiu reunir lá um número muito grande de pessoas, né? E olha só, irmão, e esse imperador romano acabou capturando essas pessoas, né? Mataram ele. E sabe quantos 1000 prisioneiros a Roma fez naquela vez, né? Foi por perto do ano 70 a.C. Fez mais de 6.000. E o que o imperador fez? Mandou crucificar todos. Imagina, 6.000 pessoas, irmãos. Então a crucificação era a pena capital naquela época. Espartacus, lembrei. Acho que nós já assistimos. Espartacus. Mais de 6.000 pessoas a Roma mandou crucificar, porque era a lei capital. Aí Jesus chega com o patíbulo lá em cima, no Gólgota. Vocês imaginam que coisa terrível aquilo ali. Deitam Jesus. E os romanos tinham uma forma de crucificação que era muito cruel mesmo, porque a crucificação não era para matar a pessoa na hora. Não era para matar. Era para a pessoa sofrer mesmo. Era um sofrimento indizível, era um sofrimento terrível, que a pessoa não morria por causa da crucificação, mas por alguns fatores. E quando eles erguem Jesus através de uma corda, encaixa Jesus ali na estipe, já com os braços pregados, não era a mão, como nós vemos nessas fotos, né? Não era, mas era bem aqui, ó. Essa parte aqui é muito dolorosa. Eles levantam Jesus, penduram, amarram Jesus ali, e aí daqui a pouco já vem outro nos pés, cravam os pés de Jesus. Os cravos eram de cerca de mais ou menos de 15 a 17 centímetros. Bom, por que eu estou falando isso? Porque olha só como é que trocaram essas coisas todas por algo tão banal. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, vocês deixam o fermento velho, sabe aquelas coisas velhas? Então a igreja hoje precisa entender, amados e queridos irmãos, que a crucificação foi algo terrível. Assim como o cordeiro era imolado, aleluia, Jesus, o nosso cordeiro pascal, também foi crucificado, aleluia, para que eu e você hoje pudéssemos, aleluia, dar um brado de vitória, um brado de glória, aleluia, porque através da sua crucificação, eu consegui a liberdade, você conseguiu a liberdade, mas é a liberdade do que, pastor? Ser livre do pecado, aleluia, ser livre da morte eterna, aleluia, ser livre da condenação do inferno. É isso. Então por isso que ele passa por isso. Essa é a nossa liberdade. Então o sangue de Jesus nos deu isso. O sangue de Jesus deu para você isso. Liberdade. Entenderam, irmão? E é algo maravilhoso. Jesus vence na cruz do Calvário. Quando nós vemos lá, olha só que coisa, vê o valor do sangue. E quando nós lemos lá, em Apocalipse, olha só que coisa interessante aqui. Vamos rapidinho, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 11. Olha só o valor do sangue de Cristo. Apocalipse. Então, o grande dragão, olha só, hein, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada do que? De diabo ou... Mas o que ele fazia? Vamos ver.
engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Olha o versículo 10. Então ouviu uma voz alta dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, olha só, hein? E a autoridade do seu Cristo. Olha que coisa. Por quê? Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus de dia e de noite. Aleluia! Oh, glória! Vocês entenderam, amados? Aquele que me acusava todos os dias, aquele que te acusava todos os dias, ele é lançado fora. Através de quê? Do sangue de Cristo. Vamos para o próximo versículo 12, olha só. Eles venceram, olha só, 11. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. Eles venceram pelo quê? Pelo que coisa? Aleluia! Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então a crucificação, a morte tão cruenta, tão, terrível, ela nos trouxe a vitória através do sangue do Cordeiro. Então, quando nós começamos a ver isso, amados, vale a pena. Então, a Páscoa é algo muito mais, mais sério do que nós pensávamos. Então, muitas coisas que tentaram diminuir esse valor que existe na Páscoa, no sacrifício de Jesus, irmãos, que, olha, vamos realmente servir ao Senhor com alegria. Então, Páscoa, ela nos fala do quê? De libertação, aleluia. Ela nos fala de purificação. Não adianta nós começarmos a agarrarmos ao velho fermento. Olha só, purificação. Vamos ler rapidamente aqui, 1 de João 3:3. E depois João 17:17. 1 de João 3:3. Olha só. Então é isso, irmão. Sangue de Jesus. Olha só, todo aquele, olha só, hein? 1 de João 3:3. E todo aquele que nele tem essa esperança, o que ele faz? Purifica-se a si mesmo, porque ele é Cordeiro puro. João 17:17. Olha só. João mesmo. João 17:17. Olha que coisa interessante também. Santifica Jesus na sua oração sacerdotal. Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a... Olha, vocês estão vendo, irmão? Isso foi o trabalho de Jesus. Então isso nos traz, a Páscoa nos traz também isso, purificação. Entender aquilo que é o significado da Páscoa. Vamos ver o que mais. Também nos fala de santificação, e assim por diante, libertação, aquilo que eu já estava falando um pouquinho aqui, uma libertação, irmãos. Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém, olha, que coisa interessante. Tem muitas pessoas que falam errado. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A Bíblia não diz dessa forma. Verdade, pastor? Olha que coisa, a tradução, o escrito correto é assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém vem. Mas o caminho para se chegar até Deus o Pai é através de Jesus. E como? Através do seu sacrifício, ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. É diferente. Vamos, então tem muitas mais coisas, Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa maravilhosa, que o centro da Páscoa é Cristo. Aleluia. O centro da Páscoa é Cristo. Viu, irmãos? E é isso que nós estamos celebrando aqui hoje.
que Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da Páscoa, Ele é o centro de tudo da nossa vida, né? E ainda para nós, né, darmos a continuidade, né, nós estávamos vendo aqui, ainda através desse sacrifício, nós temos uma aceitação como filhos. Olha só, lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, bem rapidinho, né? Quero deixar aqui um espaço para o pastor Pedro, também. Mas olha só, olha o que nós vemos ali agora. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Olha que coisa, mas isso aí é demais. Olha que coisa, olha o que o Senhor fala para os judeus. E isso também atinge a nós hoje. Olha, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, olha o versículo 6. Vocês serão para mim reino de sacerdote e nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aleluia. Bom, irmão, se a gente for pensar bem, acho que nós merecíamos, olhando para mim, olhando para você, acho que nós merecíamos fazer parte do tesouro especial de Deus. Do jeito que nós somos. Quando muitas e muitas vezes, irmão, o velho homem aflui em nós. Eu já vi muitos crentes dizendo assim, olha, eu sou crente, sou mesmo, mas o meu braço esquerdo não é. Mas que negócio é esse? Ou você é totalmente do Senhor ou não é? Mas eu sou crente, mas sabe como é que é, né? Negócio, essa história de dar um lado, passou a bater de um lado, e depois eu dar o outro, não vai dar certo. Eu sou crente, mas eu tenho uma veia que é venenosa. Meu Deus, o que é isso, meu querido? Mano, eu sei, mas eu sei que às vezes fala assim, mas o velho homem é complicado. O velho homem é complicado. Ah, mas se aquela irmã fica me olhando torto, sei não, hein? Cuidado. Bom, nós pertencemos a um tesouro especial. Eu sei que muitas vezes não é fácil mesmo. Aqui a gente não está dizendo que o homem tem que ser aquele, né? Ou né, aquele um que você né, faz e desfaz. Não é isso. Mas tem certas coisas, às vezes, irmãos, que nós temos que deixar para lá. Porque se nós deixarmos o velho homem, a coisa fica feia. Não, comigo é assim. Ele falou uma, eu falo duas. Quem já não falou isso aqui? Bom, o velho homem, ele tem que ser crucificado, tem que ser enterrado. A partir do momento em que você desceu as águas do batismo, o velho homem, a velha criatura fica lá. E não adianta. Entendeu, irmãos? Muito bem. A aceitação, já falei. Né? Então, irmãos, a nossa natureza ela é complicada mesmo, eu sei disso, né? E para nós encerrarmos, né? Nós vamos ler aqui ainda, né? Nós vamos ler aqui 1 de João 5,7. 1 de João 5,7. Olha só. 1 de João 5,7. Há 3 que dão testemunho, mas acho que não, né? 5,7, acho que eu pus errado. Apocalipse. Não. É o Apocalipse mesmo, 22,14. Tá? Então, 22, Apocalipse 22,14. Olha só. Para nós já encerrarmos, quero falar mais um pouquinho sobre isso. Bem-aventurado, isso mesmo. Bem-aventurado os que lavam as suas vestes e têm direito, né? As vestes aonde? No sangue do Cordeiro, no sangue. E tem o direito, o quê? A árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e ele vai ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Amados, Páscoa é muito mais do que uma festa que nós fazemos. Ele é muito mais do que troca de presente. Páscoa é vida.
Páscoa é ressurreição. Páscoa, aleluia, é a liberdade. Se nós hoje estamos aqui, somos libertos pelo sangue de Cristo, o sangue puro que Ele derramou na cruz do Calvário. Aqueles animais, irmãos, era simplesmente uma sombra daquilo que veria, que seria perpétuo. Por isso que o Senhor fala, olha, isso tudo que vocês estão fazendo hoje é perpétuo. É uma comunhão, é algo perpétuo, não é algo só de vocês fazerem agora e depois esquecerem. Isso era tão sério, para nós encerrarmos. A Páscoa, olha que coisa. Vocês sabem, essa é uma pergunta para vocês. Vocês sabem por quanto tempo Israel ficou sem celebrar a Páscoa? Quem que já tentou descobrir isso? É interessante, pastor. Quanto tempo? Mas eles ficaram um bom tempo. Vamos lá em Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Olha que coisa interessante, irmãos. Como é que Deus... Aí eu vou explicar para vocês em rápidas palavras o porquê. Josué capítulo 5, versículo 10 em diante. Olha só. Olha que coisa. Na tarde do 10º dia do 4º mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram as Páscoas nas planícies de Jericó, ao 11. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram os pães sem fermentos e os grãos de trigo tostado, produtos da onde? Continua, aí vocês vão entender o porquê. Um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Olha, lembra que eu falo que Deus pensa em tudo? O maná cessou, já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano comeram o quê? O fruto da onde? Vocês viram, irmão? Olha que coisa. E sabe quanto tempo? 45 anos. Meu Deus, por 45 anos eles ficaram sem celebrar a Páscoa. Assim que eles saíram, aleluia, de lá do Egito, eles ficaram 45 anos. Mas tem um porquê, sabe por quê, irmãos? Porque aquelas pessoas que saíram, lembra que eu falei do fermento velho? Aquelas pessoas que saíram, quase 1 milhão de pessoas, morreram todos no deserto por causa do quê? Murmuração, por causa de não crerem na palavra do Senhor. Só aqueles que saíram, os novos, pastor, só os novos é que celebraram novamente a Páscoa do Cordeiro lá em Gilgal, na nova terra. E quando isso aconteceu, o maná parou, porque eles já tinham os produto da terra, aleluia. Deus pensa em tudo. Não fique pensando que Deus não está pensando naquela tua dificuldade, naquilo que você acha que você não vai conseguir. Não, você vai. Se o Senhor prometeu bênção na tua vida, Ele vai cumprir. Pode demorar o ano que for, o tempo que for, Jonatas, Ele vai cumprir, aleluia, porque Deus se lembra de tudo. Havia passado 45 anos, mas eles voltaram a fazer novamente memorial ao Senhor. Se aquilo que o Senhor prometeu a você, Ele vai cumprir, não importa quanto tempo. Deus se lembra de tudo, aleluia. Amados, que assim o Senhor vos abençoe, que o Senhor possa pôr no nosso coração realmente o valor e o significado perpétuo da Páscoa ao Senhor. Porque através desse sacrifício é que eu e você tivemos a vitória em nome de Jesus. Porque a Páscoa depois ela traz ainda algo muito maior. Muito maior. Viu, irmãos? E que isso nos faz sermos herdeiros de Deus com Cristo. Aleluia. Então que assim o Senhor vos abençoe, né? E uma salva de palmas ao Senhor Jesus, celebrando esse dia tão maravilhoso que é o da Páscoa. Que assim o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde. Mas se lembre de uma coisa, aleluia, que o Senhor se lembra das suas promessas. Amém.